Ai, cara, eu não vou negar, eu já tô com sono, cara. Essa hora não tem mais como o cara Eu não me tá deu sem sono, sono, cara, né? porque a É. foto da Virgínia com o Vinícius Júnior, ela me deixou elétrico Aliás, até agora, cara. tu viu o Instagram lá, eu te marquei lá. Eu vi, Fiz um. mas tava na cara que tu ia fazer uma montagem comigo, né? Só tava esperando isso Tu tá acontecer. abraçadinho ali no. Só Tá tava namorando com o esperando. fantasma da B. Tu acha Botei que até a uma. música do. A música que Ah, o. Será que ele vai apagar essa música? Que o Zé Felipe fez a música, né? Virgínia, né? é verdade, é Aí verdade. Me agora diz uma fica. coisa, tu acha que aquela explosão de raiva que ele teve no campo, no jogo do Real Madrid, tem a ver com o relacionamento com a Virgínia? Uma mulher pode desestabilizar o homem no seu trabalho, Alex Bagé? Pode, mas eu acho que ali ele foi se aparecer pra ela. Porque ele tá numa boa com Ah, ela, entendeu? Eles estão numa pode boa, as famílias ser. já se conhecem. Eu acho que ele quis, não, pô, tô dentro da minha casa, ganhando o clássico. Não, não, vou mostrar quem é que manda aqui. Isso Eu acho aí. que ele, na verdade, ele ficou bravo com o Xabi Alonso. Porque o Vini, quando o Zidane chega no Real Madrid, ele também, o Zidane não gostava muito dele, não. Ele se garantiu na bola. E o Xabi Alonso claramente não gosta dele. E tira ele com 20 minutos do segundo tempo. Poxa, ele jogando bem dentro da casa dele, ganhando o jogo. E outra, o Vini não é mais um qualquer hoje, né? O Vini é um Não. jogador que já foi eleito o melhor do mundo. Poxa, é um cara que tem. O Vini ele aparece muito mais no Real Madrid do que propriamente na seleção brasileira. E ele passou pelo Xabi Alonso, que também é ídolo do clube, como se o Xabi Alonso fosse o ninguém. Eu acho que ele já estava bravo com isso. E aí É. depois ele levou pro coração. Agora convenhamos, né? Uma breguice total. A Poxa, eles estão foto, num aquela da hotel. cama. Ô Baldassi, eles estão num hotel, sei lá, 80 estrelas. Não, e a saída deles do hotel? Aí saiu o Vini, ela, com um urso de pelúcia vermelho, que eu acho que nem na loja do Inter tem um urso de pelúcia vermelho, nunca tinha visto. Parece o urso da Coca-Cola. E aí, seguinte, ela com 3 balãozinhos de gás no formato de coração, igual aqueles balãozinhos que são vendidos ali na Redenção. Ah, cara, Sim. numa boa, meu. Cara, meu, assim, ó. A Virgínia tem um patrimônio de 700 milhões de reais. O Vini Júnior tem patrimônio parecido, mas bom gosto não compra. Bom Não, gosto não compra. a Brega pra maior, cacete. a Pá! maior parte dos comentários era o seguinte: bah, que bom que eles são bregas como a gente. Era a maior parte dos comentários. Ai, papai, mas falar, vamos te deixar Acho essa que foi parte por, boa? eu acho que foi por isso que o presidente Barcelos chamou uma coletiva. Como ele sabia que ia ser muito criticado no dia de hoje, o Pode ser, foco tá na Virgínia e no Vini Júnior. pode ser. Aliás, na boa, assim, ó, eu acho que são coisas parecidas. O discurso do presidente Barcelos, ele teve o mesmo efeito surpresa que a confirmação de que o Vini e a Virgínia estavam namorando. Não tem novidade nenhuma. Eu acho Nenhum. assim, ó, vou repetir o que eu disse no debate raiz, tá? Eu acho o presidente Barcelos, cara, ele tem um poder de comunicação. Cara, ele Ele sabe é se bom. comunicar. Ele é Ele bom. transforma. Baldaço, ele não tem nada para oferecer pro torcedor desde que Nada. ele chegou no Inter. E Nada. todos os meses ele oferece alguma coisa. Ele ganhou um título de Campeonato Gaúcho. Teve várias finais do Gauchão que sequer ele chegou. Ele dobrou a dívida do clube. Mas ele, cara, não se esconde. E ele vai pra entrevista com uma estampa tipo assim, ó. Confia em mim que eu vou dar um jeito nisso aqui. Então, eu acho que ele fez o certo de se posicionar. Eu acho que era o momento da principal liderança É. institucional se posicionar. Mas o apelo que ele faz pro torcedor, na minha opinião, ele não muda nada. E não vai ser ele apelando que vai mudar. É muito mais fácil o torcedor entender esse recado quando tu faz aquele vídeo, dizendo pro torcedor que ele tem que entender, quando Do que outras propriamente fato. lideranças ou até ídolos do Internacional fazem isso. Porque o presidente não tem credibilidade hoje com o torcedor. Então acho que ele foi para uma entrevista, ele foi muito inteligente para não responder as perguntas que foram feitas, mas convenhamos que não acrescentou nada. Nada, nada. Previsível. Eu sublinho o que tu dissesse. Ah, tem que ir. E ele foi. Claro. Ele tinha que dar a cara, e isso ele acertou. Concordo contigo. O presidente Barcelos tem uma capacidade de oratória invejável. Invejável. Porque é exatamente isso. O presidente Barcelos faz a pior administração da história do clube, ele não tem nada de positivo para dizer para o torcedor, e mesmo assim ele vai para uma entrevista coletiva e, com o seu dom da oratória, passa uma imagem de que as coisas estão sendo muito bem conduzidas. Ele foi tão habilidoso, que quando ele perguntado, as duas perguntas mais fortes para se fazer nessa coletiva eram a primeira em relação ao salário atrasado, e a outra em relação à manifestação da família Dias na última coletiva sobre ímpeto, vontade de ser homem. E ele, nas duas situações, ele conseguiu
sair pelas beiradas e não responder como deveria ter respondido. Por exemplo, ele diz que as manifestações de Ramon e Emiliano Dias naquele dia, falando sobre, vou usar os termos que eles usaram, ímpeto, determinação e coragem. O Ramon disse esses termos e o Emiliano disse tem que ser homem. Só que aí o Barcelos, habilidoso como é, disse não, eles estavam falando que no atual momento tu tem que redobrar esse tipo de coisa e tal. Não era isso. O Ramon Dias e o Emiliano, eles não falaram em cima do momento. Eles falaram em cima da ideia de que um clube como o Internacional, para jogar num clube como o Internacional, tem que ser homem, tem que ter ímpeto, coragem e determinação. Resumidamente, e traduzindo, eles disseram que esse grupo não tem isso e que vai ter que ter. Foi muito forte o que eles fizeram. E o presidente Barcelos normalizou, como normaliza quase tudo. O presidente Barcelos tem uma capacidade impressionante de normalizar as piores coisas que aconteceram no Internacional. E sobre salário, o Marcelo Salzano, nosso amigo Salzano, aliás, ele veio falar comigo, que eu dei uma letrinha para ele no ar hoje, de boa, adoro ele, achei ele um bom repórter. Ele veio falar comigo, tava te ouvindo, hein? Gostei da tua dica. Qual foi a dica que eu dei? Porque o Marcelo Salzano acertadamente fez a pergunta sobre os salários atrasados. E ele perguntou isso: o que o senhor tem a dizer sobre salários atrasados? Estão atrasados ou não estão atrasados? Só que o Salzaninho, quando ele fez isso, ele deu a resposta pronta que o presidente queria. O presidente respondeu: nós repactuamos valores e está tudo pago em dia. Quando a pergunta, o passo adiante da pergunta deveria ser: presidente Barcelos, repactuar valores de salário tem um significado importante de prejuízo para os jogadores. O jogador pega o seu direito de imagem, que é metade do seu salário, e parcela no mês que 20, no mês seguinte, metade do seu salário de novo, não tenho para pagar, parcela em 5, 6 vezes, tal. O cara está recebendo menos. Isso Ele é atraso podia, de salário. ele podia até ser mais direto. Presidente, o Internacional atrasou os salários ou o Internacional repactuou o pagamento dos salários? Pronto. Porque ontem a gente falava sobre isso até, né? Cara, não é a mesma coisa. Por mais que seja feito um acordo com os jogadores, cara, tu já falhou naquilo que o jogador conta. E tem uma coisa que a gente precisa bater muito na tecla. Ah, não, mas o jogador ganha 500 mil. Pois é, mas quem ganha 500 mil trabalha considerando que vai entrar 500 mil. Não interessa se ele vai comprar tudo de chinelo, se ele vai comprar um carro. Problema dele. Ele trabalhou e ele tem um contrato que diz que ao final de cada 30 dias ele tem que receber 500 mil. Bajazinho, E, vamos para matemática. e o Vamos para clube, matemática. é proporção, né, Baldasso? A gente, quando ganhava lá 1.500, a gente tinha que viver dentro daqueles 1.500. Claro. Quando tu passa a ganhar mais, tu vive com outra qualidade de vida, Faz tu muda, né? investimentos, compra imóveis, tu tá devendo no mercado, tem que pagar. Bagé, a conta matemática para todo mundo que está assistindo, que a gente gosta de deixar tudo bem claro. O Alex Bagé ganha 20 mil por mês do clube de futebol que ele joga. 10 mil em CLT, carteira de trabalho, e 10 mil no direito de imagem. O clube chega para ele e fala: esses 10 mil de direito de imagem eu não vou conseguir te pagar, eu quero parcelar em 10 vezes. Tá bem, parcelou em 10 vezes, estamos acertados, estamos acertados. Só que neste mês, o Bagé não recebeu 20 mil reais. Ele recebeu 11, porque tu parcelou em 10 vezes os 10 mil do direito de imagem. Então o cara estava esperando receber 20 mil naquele mês, ele recebeu 11 pela repactuação. E a informação que se tem é que não foi só um mês que isso aconteceu. Vários meses. E há bastante tempo, tá? Tem informações que há bastante tempo isso acontece. Claro que os jogadores devem estar putos com isso. Eu não tô necessariamente dizendo que é isso que está fazendo o time ser bunda mole dentro de campo. Mas é evidente que tem repercussão. Evidente que É, tem. é que não tem como considerar que o salário seja um ingrediente, né? O cara não para de jogar por causa do salário. E outra, sempre que tá mal, em algum momento aparece, é o que a gente fala da cartilha, aparece o atraso de salário. Sabe, já tá tudo errado, nada tá acontecendo, tu teve que trocar comando técnico, tem jogador que não deu certo, tu teve que vender jogador mais barato do que ele valia porque tu precisava fazer dinheiro, e daqui a pouco o que acontece? Tu atrasa o salário. Agora, Bagé, isso é muito importante a gente colocar. O clube está devendo salário para os jogadores, atrasou o salário, eles repactuaram, chegaram no acordo, mesmo assim prejuízo para o jogador, tal, tal. Isso é problema deles. O Claro. jogador, quando entra em campo, aí é problema nosso. Quando o jogador entra em campo, por mais que me doa dizer isso deste grupo bunda mole, ele está representando o torcedor.
Aquela camisa em campo está representando o torcedor. Então, os jogadores têm obrigação de separar as operações. Os Claro. problemas que eles estão tendo financeiros com o clube é uma coisa, e eles em campo darem a resposta que o torcedor, representados por ele, quer, é absolutamente fundamental. O Corinthians, em 2015, Bagé, foi técnico Tite. Foi campeão brasileiro com 3 meses de salário atrasado. Porque os jogadores Claro, tem entenderam vários que casos. uma coisa é a minha briga, quebra o pau lá dentro, velho. Quebra o pau, Mas manda o Alan Patrick brigar como capitão, brigar com a direção, ficam putos, discutem, façam o que quiserem. Mas no campo é outra coisa. É outra coisa. sabe que a gente vive uma geração muito diferente em tudo, né? Pra tudo. Na imprensa, no dia a dia de qualquer profissão, dos dirigentes de futebol e também dos jogadores, cara. Porque por vários momentos, pelo amor de Deus, se tu pegar o histórico da dupla Grenal, cara, é raro o momento que tu pegou um ano e que não teve nenhum problema. Bah, Teve o cara que brigou. Se tu pegar Inter e Grêmio e Inter, mas vamos pegar o caso do Inter assim. Cara, a gente não vai externar, mas em roda, quando a gente senta aí pra tomar cerveja com principalmente ex-jogadores campeões, as histórias que os caras nos contam, sabe? De cara que tomou pancada, do outro que bateu, no outro que botou o cara no lugar dele, porque ali era pelo todo e não era pela individualidade. Ah, Isso acontece, cara. o índio foi campeão do mundo ganhando 14 mil reais por mês. Tava puto que os outros salários aumentavam, o dele não. Foi campeão do mundo jogando o que jogou contra o Barcelona, ganhando 14 mil por mês. Os caras tinham seus problemas também, todo mundo tinha problema. Brigavam com o diretor. É que quando o time é campeão, Bagé, a gente pensa que foi tudo lindo. E foi Mas tudo lindo. E não eu, foi. Tem eu um monte de bolo. O Filipão, só, na década de 90, ia buscar os caras na noite. Era merda em cima de merda, cara. Só que tu chega num ponto, eu acho que tem muito a ver com o comando de vestiário, cara. E eu acho que é o que mais peca ultimamente a dupla Granal. E talvez não por coincidência, quando a gente deixou de ter comando de vestiário, a gente parou de ganhar título importante. Porque sempre teve o cara, sempre teve o pica lá que comandava. Os anos mais recentes do Grêmio, foi no momento que o Grêmio tinha um presidente que sabia lidar muito com esses caras, que era o Romildo, e tinha um Renato que o presidente dizia: Renato, ó, o teu é até ali, tá? Daqui pra cá comigo. E no momento que isso funcionava, cada um no seu quadrado, foi bom demais. O Inter nem se fala, né? Se tu pegar os últimos grandes momentos, tu sempre teve dirigentes que tinham a marca, né, do clube, que sabiam. Outro dia a gente estava falando aí sobre o ex-presidente Giovanni Luigi, né? Que ele perdeu jogadores importantíssimos e ele faz uma reposição à altura equivalente daqueles jogadores que ele tinha perdido. Ele perdeu o Fernandão, o Klemer É, e o Yarley numa mudança de ciclos que tinha que ser feita. A torcida ficou puta. 2 semanas depois ele apareceu com o Nilmar, com o D'Alessandro e com o Magrão. E com. ou seja, Imagina. E ele com Guinha soube Azul. fazer. E com E Guinha com Azul. Guia Azul. Ele soube fazer uma reposição. Hoje a gente não tem isso, cara. E vamos pegar um caso assim, ó. O Tiger falava ainda no programa, né? Desta terça-feira do debate aí sobre que vazou a informação de que não ficou. O vestiário não gostou do comportamento do Bernabé. O Bernabé, numa situação normal, ele pediria desculpa ele não pediu desculpa pra ninguém. Mas aí, poxa, tu começa a recalcular a rota. O Bernabé, um tempo atrás, teve um problema extracampo, que foi um problema sério, que afetou esposas de outros jogadores, né? Porque ficou todo mundo. Pô, todo mundo sabe, né? O Léo Dias transformou em notícia nacional que tinha lá jogador Traição. com problema de traição, traindo mulher, não sei o quê. Aí o que o Inter faz? O Inter brinca com aquilo. Vai lá, coloca no Twitter, nas redes sociais, brincando com a situação da tal da Amarok. Aí duas esposas de jogadores, a mulher do Vitão e a mulher do Wesley, que eram jogadores titulares até aquele momento, vão lá e se posicionam, tipo, peraí, o que tá acontecendo? Então tu imagina o que o Wesley e o Vitão não tiveram que ouvir das mulheres. E tu Exatamente. imagina quando chega no vestiário. E aí é tudo tratado como se fosse... Porque tem aquela coisa, daqui a pouco chega assim, pô, irmão, pô, tá dando o maior problema lá, cara. Tô tendo que ouvir coisas da minha mulher agora. Vocês têm que se ligar no que vocês estão fazendo. Vocês estão envolvendo todo mundo. Isso faz parte? Faz parte. São seres humanos, né? Isso é mais antigo que andar pra frente. Vai ter ser humano que vai falhar, que vai deslizar. Não é isso que eu tô contestando. Faltou comando naquele momento. O Inter brincou com a situação. O que o Bernabé daqui a pouco na cabeça dele? Ninguém sabia quem era o Bernabé. Ele veio no empréstimo aventureiro, que ninguém conhecia quem era ele. Daqui a pouco chega um treinador, dá uma oportunidade, e daqui a pouco já estão pedindo ele na seleção do país dele. Ele vira um dos melhores jogadores da posição. Eu posso tudo. Eu posso tudo. E no momento que ele falha, ele não vai se preocupar em pedir desculpa, porque ninguém educou ele assim.
Todo mundo colocou na cabeça que ele podia fazer o que ele queria. Aí ele virou o garanhão, ele virou o todo-poderoso. Ele não vai pedir desculpa. E são raros os comportamentos. Tu quer ver? Tu tocou no nome do Fernandão. A gente que conviveu com o Fernandão ali, como jogador, como técnico e como dirigente, na época de repórter, o Fernandão, ele era gentil, ele era educado, mas ele não era bobo, não. Porra. Quando ele tinha que cobrar os caras, ele Pegava sabia cobrar firme. E os caras respeitavam ele. Hoje tu não Bagé, tem essa liderança no Bagé, vestiário do Inter. nós temos que falar do Grêmio, nós vamos ocupar em seguida o espaço para falar do Grêmio. Tem a história mais fantástica que eu já ouvi do Internacional, eu ouvi do Bolívar. O D'Alessandro chega no Internacional em 2008, no camarote, durante um jogo do Inter, e a torcida não olhava para o campo, não olhava para o jogo, olhava para o D'Alessandro. E o time dentro de campo ficou puto com isso. Veio o primeiro treino do D'Alessandro. O D'Alessandro apanhou em revezamento do Guinha Azul, do Bolívar. Os caras E do cagaram ele a Magrão. pau do Magrão, dentro do campo. Mas bateram nele, bateram assim ao máximo que podiam bater. Foram todos pro vestiário. Quando chegaram no vestiário, o D'Alessandro levantou, olhou para os três e disse o seguinte: eu entendi o que vocês fizeram. E vocês estão certos. Mas saibam que eu tô com vocês. Acabou, velho! Tá Mas aí que educado! tá. Tá educado! Tá É o, educado! mas é o cara que sabe como é que funciona. Já tinha passado também por outros vestiários que tem esse poder. Se tu conversa com. Tu vai conversar aí com. Cara, tem um cara que eu sou fã demais. Era um cara super discreto. Jogou uma enormidade. E só não foi o capitão do Penta porque ele se machucou brincando de goleiro na seleção, que era o Emerson Rosa. O Emerson Puma. Cara, o Emerson levantou troféu com a Juventus, com o Real Madrid, com o Milan. Enfim, a gente empilha com a Roma. Onde ele ia, ele ganhava título, os caras adoravam ele. Aí tu vai conversar com o Emerson, ele contando como é que funcionava os vestiários que ele chegava. Esses vestiários gigantes. Por exemplo, se ele fosse o capitão, eu não sei se foi, teve um determinado momento que ele passou a ser capitão. E que daí ele entrou e ele não tinha se tocado disso. Então ele entendeu que ele tinha que chegar sempre antes para almoçar. Porque enquanto ele não sentava à mesa, ninguém sentava. Porque era o respeito pelo capitão. E enquanto ele não terminava de comer e não levantava da mesa, também ninguém levantava. Bom, isso pode parecer bobagem? Talvez para nós brasileiros aqui sim. Mas isso é disciplina. Porra! E tu precisa ter disciplina nas instituições. Talvez que não seja essa regra, por exemplo, do almoço. Mas, cara, não pode. O vestiário tem que ter alguém que controla. E não vai ser com o presidente que dá soquinho na mão dos jogadores. Porque daqui a pouco o jogador, tá brincando. O presidente é nosso fã. Bagé, eu fui cobrir Inter e Pumas na Libertadores de 2006 no México. Voo de 9 horas para a cidade do México. Fui com a delegação do Inter, não era voo fretado, era voo comercial. E voltei com a delegação do Inter. O voo da volta era de madrugada, de madrugada. E aí as atendentes começaram a servir as pessoas, e elas falavam em espanhol. E tinha duas opções no cardápio, que era carne ou massa. Então elas diziam o seguinte: pasta ou carne? Elas paravam em todos os lugares perguntando, pasta ou carne? O pessoal jantou, cada um escolheu o seu, e foi todo mundo dormir com aqueles tapa-olho. Daqui a pouco levanta o Edinho e o Perdigão, dois sacanas, e começa a passar no corredor às 2 da manhã, levantando o tapa-olho das pessoas, pasta ou carne, um por um, enchendo o saco das pessoas. E estavam avacalhando com todo mundo, brincando, gurizada. E aí, lá atrás, levanta o Fernandão para atravessar o corredor e ir no banheiro, que era lá na frente. Quando o Fernandão levantou, o Edinho e o Perdigão, ih, rapaz, sujou, se esconderam e desapareceram pelo meio dos corredores. Isso é respeito, velho. É respeito. Eles tinham medo do Fernandão. E precisa ter. Alguém tem que ter esse comando, sabe? É tamanho diferente de jogador. É por isso que a gente faz aquela brincadeira que ela tá coberta de razão. Quando tu vê foto de time, tu tem que ter campeão naquela foto. Se tu não tiver campeão, cara... Eu lembro que teve uma vez aí que o Grêmio trouxe um monte. O Grêmio trouxe o Marcelo Moreno. O Grêmio trouxe o Barcos. O Grêmio trouxe o Kleber. Tu olhava... Os caras, eles não são campeões. Ah, não, mas o Kleber foi artilheiro da Libertadores, bateu na trave, não ganhou o título da Libertadores, perdeu a final. Campeão que eu digo não é de estadual, é o cara que, sabe, é o campeão da Libertadores, é o cara campeão brasileiro, é o cara campeão de Copa do Brasil, é o cara campeão de Sul-Americana, é o cara que tu vê que ele entende o que tá acontecendo. E eu acho que hoje falta muito isso. Mas por falar em grande jogador, a gente tem falado muito do Arthur, tem algumas notícias que elas começaram a meio que vazar no Grêmio nos últimos dias. Por exemplo, vazou uma diferença na cláusula do Mano Menezes. Anteriormente se tinha uma ideia de que o Mano Menezes tinha uma cláusula de renovação automática caso chegasse na fase de grupos da Libertadores e classificasse. Agora já tem uma notícia nova.
que a pré-Libertadores também garante uma renovação automática. Então é uma novidade que não se tinha. O Arthur, logo que ele chega, até a gente detalhou isso, de que o Arthur fez um contrato de 1 ano, mas que o Grêmio conseguiu, com o Arthur e com a Juventus, bateram o pé lá, mais um contrato, uma prorrogação automática de mais 6 meses, que é para ele não ter que sair, por exemplo, no final, no meio do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então ele pode jogar até o final do ano que vem com a camisa do Grêmio. O que vazou agora e que não se tinha notícia é o seguinte: o Grêmio tentou colocar uma cláusula que a Juventus não aceitou. Esperta a Juventus. Que a cláusula seria o seguinte: o Grêmio queria um passe fixado. Ou pelo menos um valor fixado para que o Grêmio pudesse, quem sabe, tentar comprar o Arthur, quem sabe repatriar o Arthur em definitivo. Só que agora surgiu essa informação que a Juventus não quis. E isso faz parte do jogo. E eu acredito que a Juventus fez de forma correta. A Juventus pagou um caminhão de dinheiro por ele lá pro Barcelona. Sabe que no futebol brasileiro, todo mundo que desembarca com a qualidade dele acaba sobrando. Pô, ele vai render muito. O que fez a Juventus? Não, vamos deixar para conversar depois. E eu acho que tá se transformando muita coisa assim. Ah, mas onde se viu a diretoria do Grêmio? Senhores, a diretoria do Grêmio a gente nem esperava que pudesse trazer o Arthur. Verdade. O Arthur já veio no lucro. Então tem coisas que também, ao mesmo tempo que a gente coloca a culpa quando deve colocar na diretoria, pô, tem alguns casos que, cara, não tem o que fazer. Eu lembro que foi um escárnio quando o doutor Antônio Vicente Martins era homem do futebol do Grêmio, e aí, na época, o Grêmio perdeu o Jonas pro Valência. Mas o doutor não tinha o que fazer na ocasião, porque o Jonas volta... O Jonas disse assim, cara, o contrato que eu quero é esse aqui, senão não vou renovar. Põe aí um valor baixo. $1 milhão. Aí tu faz o quê? Ou tu deixa o jogador embora, que não era interessante pro Grêmio naquele momento, ou tu aceita o termo, faz parte. Às vezes tu acaba tendo esse, entre aspas, essa obrigação. Mas no caso do Arthur, não tem como... O Alexandre Pato no Internacional, o procurador dele, Gilmar Veloz, o Pato era guri do Júnior, tinha que fazer o primeiro contrato profissional forte, e o Gilmar Veloz bateu o pé. A multa é $20 milhões. E o Inter queria botar a multa em $100 milhões, sabia que o Pato era um fenômeno. E o Gilmar Veloz bateu o pé e disse não, senão não tem contrato, nós não vamos assinar com vocês. Então o Inter foi obrigado a assinar por $20 milhões, e o Pato valia mais do que isso na época, só que aí era a multa. Chegou o Milan aqui, pagou os $20 milhões e levou o Pato, não tinha o que fazer. Eu lembro muito dessa história, né? Pô, a gente tá contando história, mas não tem problema nenhum, porque, enfim, o programa é nosso, né? Então a gente pode falar o que quiser. E eu lembro que nessa ocasião, lembra que quando no dia que ficou para definir o negócio do depósito da multa rescisória, lembra que nós ficamos o dia inteiro lá no Beira-Rio, né? Até que fosse definido. Mas olha só que doideira isso, cara. Isso era 2007. O Inter tinha um jogo contra o Vasco. O Perdigão era o 10 do Vasco. O Allan Kardec era o centroavante e o técnico era o Celso Rotti. Cara, uma chuvarada. O Vasco deitou no Inter. Fez 2-0, 2-1, algo assim. Isso era uma quarta-feira. Eu trabalhava na Rádio Guaíba e eu era, na ocasião ali ainda, dos ratão, né? Aí como o Rex já não ia muito com a minha cara, porque eu já era mais velho, e aí eu discutia muitas vezes com ele, os outros baixavam a cabeça, né? Eu já ficava sempre escanteado. Aí me botou pra fazer uma reportagem de torcida, sabe? Eu era o 8º cagalhão lá dos repórteres. E aí eu tô descendo o prédio ali antigo da Caldas Júnior pra pegar o carro na garagem ali, o carro da rádio, pra ir pro Beira-Rio. E aí eu passo por um cara do departamento comercial, ó, que às vezes tem que ter sorte, né? E o cara me disse assim, tá indo pro Beira-Rio? Eu digo, tô. Não, deixa que eu te dou uma carona até lá, porque eu quero te passar um negócio que eu acho que vai ser interessante pra nossa transmissão. Eu, beleza, cara, né? Ganhava mais do que eu, era chefia, vou aceitar. E o cara me disse assim, tu sabe que a gente tem um camarote ali no Beira-Rio, né? Na época era o camarote da TV Record. Eu te sei. Então, os caras do Milan estão lá. Eles vão ver o jogo lá do camarote, junto com o empresário do Pato. Cara, e não tinha como ninguém acessar aquele camarote, só quem era da Record. Olha que sorte. Porque era diferente os camarotes do Beira-Rio, lembra? Eles eram lá na parte da Padre Cacique, e tu tinha uma entrada de camarotes, e dali só entrava quem tivesse autorizado. Não é que nem hoje que tu pode ir no camarote 1, no camarote 2. Não, ali tu tinha que ser autorizado lá na frente. Quando eu entro no camarote, já com a farda toda da Guaíba, cara, eu dou de cara com o Gilmar Veloz. Na frente, assim, tá o seu Geraldo, que era o pai do Pato. E no lado dele, os 2 caras que contratavam pelo Milan. O Galliani, que é o careca, aquele que é casado com uma brasileira, inclusive, e o Ariedo Braida,
que era um senhor que tinha uma mecha no cabelo grisalho, sabe? Bem italianão, bonitão e tal. Esse cara só viajava pra fechar os negócios do Milan. Eu digo, cara, deu. Olha só o que aconteceu. Dei a sorte de estar aqui dentro, ninguém vai ter isso aqui. Aí eu começo a conversar com o Veloz era muito amigo do meu irmão. Eu disse, pô, eu sou o irmão do Bajezão e tal. Pô, eu gosto muito do irmão e tal. Eu disse, Veloz, pelo amor de Deus, eu preciso de uma palavra de qualquer um deles. Eles, não, esquece. Esquece, eles não vão falar, a gente já tá aqui no camarote pra não poder falar com ninguém. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, eu preciso de uma palavra tua. Aí ele olhou e disse, tá, cara, eu falo contigo no intervalo. Meu, não tinha WhatsApp, não tinha nada, sabe? Aí o que eu faço? A gente tava com aquele Martin móvel, que era um barulho do caramba quando entrava. Negócio pendurado nas costas. Negócio pendurado, 7 quilos nas costas. Aí eu abri, cara. Abri e falei, Rec, vai. Só, olha, Rec, só pra te avisar que eu estou, nesse momento, à minha frente, o empresário do Alexandre Pato, à minha direita, o pai do Alexandre Pato, e sentado nas duas cadeiras da frente, Ariedo Braida e Adriano Galliani, os caras que contratam pelo Milan. Eles não podem falar agora, mas no intervalo... um deles me prometeu que vai falar com a Rádio Guaíba e outra, só a Guaíba, não vou dizer onde é que eu tô, tá? Eu tô aqui no Beira-Rio, não posso dizer onde eu tô, mas posso ter certeza que só a Guaíba vai falar. O Rec adorava essas coisas, né? Guaíba, fura-fura, velha de guerra e tal. Aí vai pro intervalo, eu chamei o Veloz e perguntei ali. E o Veloz deu todas as tintas de tudo que estava acontecendo, que no outro dia seria depositada a multa rescisória. Beleza, aí desliga ali e tal, o Rec, né, tá, que beleza, é isso aí, não sei o quê. E aí liga o Veloz, chega e toca o telefone dele e diz assim, ô Bagé, fala com o Fernando aqui, Fernando trabalha comigo, ele tá lá em Madrid, ele cuida da carreira tá cuidando lá das coisas do Emerson, quer falar contigo. Como assim, né, cara? Aí, na época, tu ouvia, fora do Brasil, pelo site. O cara era, na época, guaibeiro, gostava muito da Guaíba, ele tava ouvindo. E aí, até eles me devem essa camisa até hoje. Eu falei outro dia pro Emerson. E o Emerson me disse assim, pô, o Fernando, pô, pede aí uma camisa qualquer do Real Madrid que eles vão te mandar. Era a época dos Galácticos, cara. Eu quero a do Beckham. Aí o cara assim, pô, Bagé, foi mal, né? Pensei que tu ia pedir a do Emerson e tal. Os caras me mandam... Moral da história, não me deram até camisa até hoje. Mas olha o que era a relação de antigamente pra te fazer uma reportagem. Eu dei sorte, cara. E aí só eu tinha... Porque era da minha empresa, então não ia como entrar alguém lá. Mas agora, quando tu lembrou isso, me veio esse gatilho. E aí, no outro dia, a gente ficou, acho que 14 horas lá no Beira-Rio, né? Até fechar o negócio. E é isso aí, o Inter teve o Gilmar Veloz, na época, era ele e o Jorge Machado. O Gilmar Veloz era o maior empresário de futebol do Brasil. E o Inter foi obrigado a se submeter. Então, tem muitas coisas que aconteciam nos bastidores dos times campeões também. Aí agora tu não vai conseguir administrar o time perdendo e tu ainda não consegue administrar os seus problemas? Deus me livre. Mas mudou muito, cara. A gente tá falando, tu chegava em época de eleição, por exemplo, tu tinha várias lideranças. Tu já sabia, será que o fulano vem candidato? Olha, eu acho que vem o Beltrano. Baldaço, não tem mais essas lideranças. Algo que impacte o torcedor, entendeu? A gente parava na porta dos conselhos deliberativos de Inter e Grêmio nas reuniões, só saía figurão, velho. Só saía gente influente pra cacete na sociedade. Era o dono da Gerdau, era o dono da Coca-Cola. No Inter era o governador do estado. Na época, o Olívio Dutra era conselheiro do Internacional, lembra? Então era o governador, era não sei o quê, era o presidente do banco tal, daquilo tal. Era só isso para ser conselheiro do clube. Eu não tô sendo elitista aqui. Eu tenho que ser rico para ser conselheiro do clube. Não, é outra coisa. Mas tu tem que ser influente, velho. Mas aí tu tem que ser influente para ser conselheiro do clube. Tu tem que ajudar o clube de alguma forma. Tu tem que ser influente na sociedade. Não, e isso, claro que tu tem uma renovação hoje, né? Tem muitos torcedores que se transformaram, mas mesmo um torcedor, ele pode buscar um protagonismo dele de alguma maneira. O que tu não pode ser é um cara que não tem representatividade nenhuma. Seja ela financeira ou influente. 90% dos conselhos do Inter, 90% dos conselhos de Inter hoje são de pessoas que não agregam absolutamente nada. E as equipes dos presidentes são os amigos do presidente. É isso aí. Geralmente chega ali, eu sei que faz parte do jogo, o cara faz uma aliança e tal, mas convenhamos, né? Não tem como, né? Aliás, eu quero aproveitar, já que tá na parte final, tá? Nessa quarta-feira não tem programa porque eu vou estar fazendo a sabatina com o candidato Odorico Roman. Na quinta-feira a gente não faz o meia hora porque eu vou estar fazendo a cobertura das eleições do Grêmio no primeiro turno, que é dentro do Conselho Deliberativo. E na sexta-feira a gente não tem programa porque eu vou estar fazendo o debate dos candidatos, tá? Debate. Calef já confirmou, Odorico ainda não, mas eu acho que ele vai confirmar. Que coisa boa, que coisa boa. Tá bom, Bajazinho. Um beijo pra... Aí o Gongo, ó. Ai, o Gongo gostoso. Aí, ó. Esqueceram o Gongo. Aí, agora sim. Ele sempre esquece.
Beijo, meu guri. Tchau. Beijo.